Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito. Olá, eu sou Dígina Torres. Está no ar mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Nesta edição, vamos finalizar a nossa conversa sobre as eleições de 2020. Dessa vez, a gente vai falar sobre a segurança e trabalho no período eleitoral e sobre questões relacionadas aos votos nulos e brancos. Temos também o nosso fato e fake da semana e uma homenagem ao Terreiro Nagô Irmandade Santa Bárbara Virgem, um patrimônio do nosso estado. Desde o mês passado, estamos trazendo semanalmente conteúdo sobre política para dialogar e difundir informações importantes sobre o assunto. Trouxemos nessa semana o professor de Sociologia e mestre em Antropologia, Francisco Emanuel Silva Menezes Alves, para comentar sobre a importância do voto, que são os votos nulos e brancos, e como eles interferem nas eleições. Vamos ouvi-lo. Francisco, eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo se apresentando para as pessoas, falando um pouquinho sobre quem você é e a sua relação com esse tema, né? A gente está fazendo essa série que, por sinal, termina essa semana, que é a série sobre política, e a importância de se discutir política com a sociedade, né? Tentando aproximar, na verdade, a sociedade de temas que são de interesse coletivo. E aí eu gostaria que você se apresentasse. Então, eu sou licenciado em Sociologia pela UFES, sou mestre em Antropologia e eu sou filiado ao PSOL, apesar de na minha cidade não ter diretório assim, mas eu tenho uma filiação porque eu tenho uma visão vinculada a um setor político assim, mas a minha vida está ligada a essas situações, por figuras afetivas assim. O meu avô era ligado a determinada figura política e ele me levava para acompanhar determinadas coisas. Os meus pais são sindicalistas, minha mãe é filiada ao Sintese, ela é de uma subsede, então é uma pessoa bem aguerrida mesmo, infelizmente está acamada, está acometida assim atualmente. Ela tem uma trajetória de luta assim, vinculada, independente. Então, para todos os efeitos, esse tipo de vivência me fez me preocupar ou me ater bem a esse tipo de coisa. Não é à toa que, embora eu no momento não estude, a minha linha de pesquisa, academicamente falando, não esteja ligada a isso, eu sempre acompanho fatos e leio coisas por conta própria nesse sentido. Uma das coisas que eu fiz, que eu falei, a gente falava antes de começar a entrevista, é um levantamento por conta própria mesmo dos nomes das eleições dos candidatos a prefeito, tanto derrotados ou não, mas assim, que participaram de 96 para cá. E no estado eu noto que tem casos peculiares, mas assim, a frequência de pessoas nesses 96 para cá tem 24, né? 24, tem muitos nomes recorrentes. Sim, eu percebi isso também, eu estava percebendo, né? Porque as pessoas, elas acabam trazendo essa coisa do novo, né? A gente até estava conversando anteriormente sobre essa questão do novo, né? O novo na política. O que seria esse novo na política? Você quer que eu diga basicamente que seria o novo? Eu quero que você explique aqui para a gente o que seria, porque assim, muitos candidatos, aliás, desde as eleições passadas, né, que tem vários candidatos que estão se utilizando disso, assim, de falar, nós somos o novo, nós estamos trazendo o novo, nós somos o novo da política. E aí a gente fica um pouco sem entender o que significa esse novo, porque sabemos que é um novo meio, assim, camuflado. Assim, em teoria da história e em teoria política, basicamente, no pensamento social brasileiro também, tem um autor chamado José de Souza Martins, que ele tem um livro chamado Ensaio de Sociologia Histórica. O nome do título, por si só, é O Poder do Atraso. Para todos os efeitos, eu estou usando comecei falando disso porque, assim, todo novo carrega um pouco de velho, porque toda renovação precisa de algo que já existe. Para todos os efeitos, assim, essa rotulagem quanto a novo, ela serve para dividendos eleitorais. Eu tenho um artigo, não sei se eu posso citá-lo, mas assim, que eu publiquei, chamado Amanhã Pode Acontecer Tudo, Inclusive Nada, que trata da trajetória política de Suquita, em Capela, e trata exatamente dessa situação, de quando ele surge lá em 2004 e derrota 2 ex-prefeitos com uma margem de votos razoável, e vai contando todas as coisas que aconteceram na trajetória política dele até hoje, todos, seja tumultuadas ou não, mas todos os fatos,
e vai explicar exatamente isso, que assim, não existe imbatível em política. Agora, um político que queira sobreviver na concorrência na arena política, ele vai precisar saber lidar exatamente com isso, e assim, não importa, porque o Milor Fernandes, que faleceu em 2013, se não me engano, 2011, ele dizia que o político é uma galinha que cacareja, mas não bota o ovo. Então, importa que ele saiba cacarejar. Até o Fernando Henrique gosta da analogia também. Mas, assim, importa que ele saiba dizer, que ele saiba vender a si mesmo. Questão de crítica, assim, para todos os efeitos. Não sei se o Wilson falou nisso, ele foi mais coloquial, porque às vezes o costume, a gente tem um cacoete acadêmico de ficar repetindo autores, assim, e às vezes é difícil, porque como está ligado à vida da gente, a gente não é divisível assim, então fica repetindo para todos os efeitos como se todo mundo soubesse, mas um autor chamado Bruno Latour, um francês, que ele tem, se falássemos um pouco de política, que, assim, ele não cita Maquiavel, salvo engano, mas é porque o Maquiavel coloca uma lógica própria da política em que valores que são da vida humana têm um funcionamento peculiar dentro da arena política. Mas a gente não deve se esquecer que políticos são humanos. Então, para todos os efeitos, apesar da gente ter que ver aquilo com um cuidado do que se chama de pragmatismo, de realismo político, a gente não pode esquecer que são valores humanos. Então, assim, aquele político que é preso por corrupção e tem aquela cenação toda midiática e tal, estou chamando de cenação para todos os efeitos, um teatro, acontecimentos, independente de valoração quanto a isso. Sim. E ou aquele político que se vende como humilde, etc. e tal, e conta uma história. Assim, tudo isso é porque assim, as coisas não surgem do nada e elas são como são por uma série de explicações. Assim, por exemplo, o próprio Suquita, ele é capelense, ele surge lá, eu acho não, antes dos 20, eu sou nascido em Aracaju, mas assim, eu fui criado em Capela, toda a minha família é de Capela. Aí quando ele surge lá, ele, assim, filho de família humilde, cresceu na vida, etc. Mas, para todos os efeitos, era uma pessoa que ninguém nem conhecia na cidade. Ele chega com pessoas, senador Valadares, pessoas ligadas ao PT de então, André Moura, que é um adversário muito aguerrido dele e muito emblemático, mas, assim, ele tinha uma capacidade política tão interessante que ele conseguia trazer apoios de diversos lados. E isso é o que caracteriza um político razoável que quer sobreviver em termos de política. Independente de eu achar bom ou ruim, o que eu quero dizer é isso. Você quer sobreviver, você tem que fazer determinada coisa. Inclusive, esse é um dos meus limites, no sentido de assessoria política ou de trabalhar com isso. Porque, embora eu saiba minimamente como essas situações se mantêm ou sobrevivem, nem todas eu necessariamente seja a favor. E isso é um dilema no geral, para a gente votar ou para a gente pensar ou para a gente sobreviver nesses meios. É verdade. Eu estava pensando aqui na sua fala e realmente existe. A gente tem muitos trabalhos também na área da teoria da performance, né, e do gesto, tudo que explica muito isso. E essa questão da articulação política, às vezes as pessoas não, de maneira geral, elas não conseguem entender, e aí falam, tem que romper com tudo, tem que ser uma pessoa que não tenha, entre muitas aspas, rabo preso com ninguém, essa expressão é bastante utilizada, e aí quando você tenta, de maneira didática até, explicar para essas pessoas que a política ela é feita de articulação, ela é feita de, né, através de redes, a gente concordando ou não, né, a gente sabe que funciona assim, e romper com esses padrões de determinadas articulações é extremamente difícil, sobretudo atualmente. As pessoas acabam não entendendo ou denominando, né, como uma coisa ou outra. E isso acaba dificultando também para que a gente possa explicar, né? Eu percebo que a gente vive num período de muita animosidade em relação à política, né? Então, as pessoas, você às vezes quer conversar alguma coisa, e aí se você é contra o governo atual, você é chamada de petista, ou esquerdopata, ou radical, e aí fica aquela situação de dicotomias mesmo, assim, né? Um lado ou outro. Então, a gente tem essa dificuldade. E aí, em relação a isso, tem as pessoas que preferem não se posicionar, dizendo que estão se posicionando no sentido de falar do tal do voto do protesto. O que é que as pessoas têm falado para mim em relação ao voto do protesto? Que não é, na verdade, votar mais em figuras em figuras, assim,
lúdicas, né? A exemplo de palhaços, etc., né? Essas comediantes, papapá. Mas votar nulo ou branco. A gente viu isso nas eleições, né? Nas últimas eleições presidenciais, a quantidade de voto nulo e branco que o país recebeu, né? Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada, na verdade, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Para que os ouvintes entendessem um pouco como que funciona essa questão do voto nulo e do voto branco e que tipo de protesto eles estão achando que estão fazendo, né? Olha, então, eu voto desde 2008. Desde 2008, porque a minha mãe sempre era mesária, então de alguma forma, eu participo, inclusive, do processo eleitoral, porque eu fui primeiro secretário em 2008, depois eu fui presidente. Aí mudei o domicílio eleitoral, me voluntariei por conta da questão do concurso, que dá um mínimo de vantagem, que eu nem lembro, inclusive, mas para todos os efeitos, se eu não me engano, de pontuação, numa situação específica em que os editais exijam. Mas, assim, eu participo sempre e esse ano vou ser segundo mesário de novo. O que acontece? A gente tem visto, e aí, tanto nas municipais como nas gerais, nas eleições, mas o crescimento, tanto nas pesquisas a gente já vê as indecisões, e abrir um parênteses sobre essas pesquisas, olha, a gente pode questionar tudo, mas assim, eu trabalhei em 2 institutos de pesquisa, não com vínculo empregatício, mas eu apliquei pesquisa, eu conheço pessoas questionários, eu conheço pessoas que aplicam os questionários, assim, há institutos sérios. Agora, o que acontece? O questionamento quanto a outros, assim, você tem uma pesquisa que é divulgada num determinado jornal. Assim, jornais têm interesse, todos nós temos interesse, mas para todos os efeitos a gente vê algumas coisas que possam ser desconfiadas, mas assim, atacar tanto o sistema político como um todo, como as pesquisas, etc., para mim não é o melhor lugar. O que a gente tem que ver é formas alternativas de ver as coisas, mas assim, checagem e ir a fundo nas situações, porque assim, há que se desconfiar de quase tudo, porque, lembrando do Milô mais uma vez, se você não tem dúvidas é porque está mal informado, para todos os efeitos, nem tudo que é sólido se desmancha no ar, como diria o Marx e o Machado Brennan, mas assim, a gente precisa tentar conhecer as coisas, porque a superficialidade atrapalha seriamente. Eu, enquanto professor, vejo isso quando eu passo um parágrafo e não querem ler, e quando eu passo um livro e não querem ler, porque o livro seria cansativo, mas o parágrafo já é renunciar a qualquer esforço. Sim. Mas, assim, essa questão dos indecisos, dos que não têm opinião formada ainda, e do que vai virar voto branco ou nulo, ou abstenção dos que nem vão votar, pronto, eu vou dar um testemunho pessoal. Eu nunca votei para prefeito quando votava em Capela. Nunca. 2008, 12, 16 eu não votei. Então, eu votava branco. Eu acho que talvez o último voto tenha sido nulo, porque para todos os efeitos eu não votava. Mas assim, por que eu não votava? Porque dentro dessa onda, já que a gente tem várias motivações, se questiona a racionalidade, mas assim, a gente tem motivações, N motivações, seja porque o determinado candidato ajudou alguém da família da gente, isso vai ser, aí o professor Wilson ensina muita coisa sobre isso, sobre a forma de ver, isso vai ser a princípio do senso comum visto como não nobre ou não republicano, mas a gente sabe que as motivações de voto são inúmeras, assim, e dá dentadura, dá uma cadeira de rodas, dá uma viagem para um lugar, dá uma passagem, dá um telhado, isso dá tanto voto, sabe? E a gente que está no dia a dia no mundo, a gente vê isso na comunidade, eleições municipais mais ainda, mas assim, quanto menor o lugar, mais próximo para ver isso. Não quer dizer que nos grandes não tenha, porque clientelismo não é um fenômeno como os sulistas consideram, que seja, como alguns sulistas consideram, como pessoa do Sudeste e tal, consideram que coronelismo, clientelismo e forma de troca sejam coisas do Nordeste e do Norte atrasados. São uma coisa extremamente, assim, isso é muito recorrente, não é uma coisa de regiões só, sabe? Talvez a visibilidade seja maior em lugares pequenos ou em lugares que não tenham um cartaz tão melhor do que outros. Mas, assim, eu votei, contando que eu votei nulo branco, como forma de protesto nesse sentido, porque eu achava que não havia uma alternativa transformadora para as situações. Mas votei nos legisladores, votei nos vereadores nas 3 situações, votei em vereadores, nos vereadores e na vereadora. A gente tem visto muito isso de 2014 para cá, nessas rupturas. Depois de 2013 a gente viu 14, 16
18 e 20, assim, essas situações, tanto nas pesquisas antes a gente vê muita abstenção ou indecisos ainda, depois a gente vê muitos brancos e nulos. Eu, inclusive, se tivesse que apostar com toda com alguma experiência que eu tenho de quem sabe que pode errar feio, mas assim, eu apostaria em um grande número de pessoas que nem vão votar, sobretudo por causa da pandemia também, que é um outro fator agora. Mas assim, se eu pudesse fazer um prognóstico, eu acho que muita gente não iria nem votar, mas assim, a gente pode ser surpreendido demais por conta da necessidade de comparecimento pelo fato dos próprios concorrentes na eleição. Mas assim, isso não quer dizer que a gente não possa ter uma situação em que as pessoas nem compareçam e eu acho que o cenário de Aracaju aponta razoavelmente isso, não para o não comparecimento, mas assim, pela quantidade de pessoas que declaram voto ou que numa pesquisa espontânea falam em quem votaria, pode ser que se eleja alguém no primeiro turno, mas pelo total de manifestações de voto, pouquíssimas pessoas, assim, a quantidade do eleitorado, porque entrando em voto branco e nulo, votos válidos são os votos que são direcionados a um ou outro candidato, no caso de Aracaju, muitos, porque são 11, mas assim, são 11. Assim, os votos válidos são os que são direcionados a candidatos. Branco e nulo não são. O voto branco é o da tecla lá que tem na urna, e o nulo é que aperta qualquer número e confirma. Não são votos válidos. Eles vão ser computados nos votos totais, mas votos válidos são apenas os votos direcionados a candidatos ou a legendas. Certo, mas aí no caso eu queria que vocês me usassem mais um pouquinho sobre essa questão do voto nulo branco, porque tem várias teorias, assim, tem gente que fala que o voto branco pode ir para partidos, na verdade é desmistificar um pouco, assim, para essas notícias, né, que a gente recebe. Então tem gente que acha que o branco... Sem colocar isso, sem dar nome aos bois para não ser problemático até na colocação, por exemplo, candidato A e candidato B, colocar um segundo turno. Assim, vamos supor que o candidato A é um candidato que foi 3 vezes prefeito de determinado lugar e tal, tem as vinculações, e o candidato B é um candidato que nunca foi candidato, que a princípio seria esse novo que a gente já falou anteriormente. Assim, o voto branco ou o voto nulo não favorece formalmente nenhum dos dois nessa situação. O que acontece é, se o candidato que já é bem conhecido, que já foi 3 vezes e está no cargo, inclusive, assim, se ele tem maioria dos votos e muita gente vota branco ou nulo ou não comparece, vai favorecê-lo, mas não vai favorecê-lo por conta desses votos branco, nulo ou das abstenções. Vai favorecê-lo porque quem tem mais votos para todos os efeitos é ele. Como diz o Ciro Gomes quando perguntou para ele, por que você não foi eleito se você era tão bom? Ele disse, porque não tive voto. É uma coisa elementar nesse sentido. Se você não tem voto, o que acontece? Quem votou branco nulo não favoreceu diretamente, mas favoreceu de alguma forma do ponto de vista lógico. Se não é voto válido, só que vai ser computado no total de votos que fez, mas não é válido, e nos válidos o que vai valer para todos os efeitos, sendo redundante, são os votos que são dados a candidato A, B, os seus candidatos que concorrem. Então, quem vota branco ou nulo acaba indo votar, mas, assim, não se decide por um ou por outro, e o que vai contar é o voto de quem decidiu. Isso não quer dizer que você que vota branco ou nulo não tenha direito. Direito tem, mas, assim, saiba que, por não ter votado em algum ou um e outro, você não se torna responsável diretamente, mas, assim, você teve a sua participação foi não optar por aquilo. Pode-se dizer que foi um voto de protesto, pode-se dizer até que abriu mão, mas assim, não há favorecimento formal pelo voto branco ou nulo de candidato A ou B. Isso não acontece. É a mesma coisa que a própria abstenção. Se você decide não decidir, você decidiu alguma coisa. Essa sua decisão tem consequências e tem relação com o todo, mas ela não quer dizer que favoreça A ou B necessariamente. Ótimo, maravilha. Francisco, nosso tempo está já no fim. E eu gostaria de agradecer a você pela sua participação, pela sua fala. Eu acho que é muito importante que a gente discuta, né, cada vez mais sobre questões políticas, dessa maneira mesmo, didática, para que as pessoas entendam. E eu espero que você retorne mais vezes para a gente conversar aqui também sobre isso. Eu agradeço muito, agradeço a Luíde que sugeriu meu nome, e agradeço a você também pela oportunidade, pela participação. Eu posso só
há tempo para falar um pouco sobre partido? Claro, Não, por não há. favor. Pode falar Assim, eu sim. sei que já foi falado minimamente sobre isso, mas assim, a gente tem 33 partidos e com as mudanças recentes do sistema eleitoral, de 2 em 2 anos, nas próprias eleições antes, o Tribunal Superior e os regionais, eles readequam a partir de mudança do Congresso. Mas assim, a gente tem 33 partidos, a gente tem mudanças recentes de nome de partidos, e a gente tem uma questão que acabaram com o voto de coligação. Tem voto de legenda, mas assim, o que vale são os candidatos mais votados e voltou a cláusula de barreira. Então, como eu disse para alguns colegas de agremiação recentemente e alguns colegas que são candidatos ou assim pessoas próximas a mim, todo partido que não quiser assumir teve que lançar candidato, seja majoritário, seja vereador. Então, por isso, inclusive, em Caracaju, a gente tem um recorde de 700 e tantos candidatos a vereador, assim, porque é preciso ter voto para compor a representação a nível nacional, para não sumir com o tempo. Há partidos destinados ao sumiço por conta de não ter tanta votação assim, e para todos os efeitos, o que se pensa não, 33 ideologias, 33 formas de pensar, não. Então, a tendência é que diminua. Independente de ser bom ou ruim, essa é a nova forma de fazer. Então, candidatos mais votados entrarão, e aí essa é uma coisa que eu acho que é importante pensar para agora. Há voto de legenda ainda, mas a coligação não pesa tanto quanto pesava antes. Agora, os mais votados tendem a entrar, e é isso. Eu acho que isso é uma coisa importante a contar. Bastante importante. Muito, muito obrigada mesmo, Francisco. Para falar sobre o nosso sistema eleitoral e como ele funciona, convidamos Marcelo Gerard, especialista em direito eleitoral, em gestão de crise, coordena as eleições no estado de Sergipe e tem ampla experiência em planejamento e execução de pleitos. Ele também é professor do ensino superior e autor do livro Manual das Eleições Municipais, além de ser instrutor oficial da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem preparado todos os protocolos necessários à participação do eleitorado nas eleições de 2020, com toda a segurança, toda a tranquilidade, para que o eleitor possa exercer o seu direito de escolha sem qualquer problema, sem qualquer risco, inclusive no que diz respeito à questão da pandemia. Então, o exercício do direito de votar e escolher nossos representantes, ele é sagrado e deve ser exercido porque é o povo que tem de escolher seus representantes e colocar aquelas pessoas legitimadas no poder para dirigir o Estado, dirigir a nação, dirigir os municípios, fazendo com que as políticas públicas e toda a atuação dos políticos sejam voltadas exatamente para atender às necessidades da população. Lógico que quando não há participação popular, não significa que aqueles que são eleitos não são legítimos, mas, evidentemente, uma menor participação popular, ela espelha um desinteresse na política, um desinteresse que deve ser, inclusive, revertido, uma vez que é o próprio desinteresse que leva a termos aí candidatos eleitos, às vezes, sem aquela qualificação necessária para exercer os cargos e funções do Estado. É lógico que isso pode ocorrer esporadicamente, mas o voto consciente, o voto do eleitor que escolhe, verificando a ideologia, verificando, logicamente, os pré-requisitos de exercício de mandato, as propostas de cada um. Então, esse sim faz uma escolha consciente e, sem dúvida, a melhor escolha. Por isso é importante gostar da política, da boa política, gostar de discutir questões relevantes para a sociedade e para o exercício do poder político. Agora, aquele que não sabe escolher bem é exatamente aquele que vende o voto, aquele que troca o seu voto por favor, e sabendo que aquele que ele está escolhendo, na realidade,
é o corrupto que hoje comprou o seu voto e amanhã vai roubar do erário para obter lucro e reverter aquele gasto, né? Compensar, na verdade, aquele gasto que fez durante a campanha. Portanto, aquele eleitor que vende o seu voto, ele na verdade está elegendo candidatos que, sem dúvida nenhuma, depois de eleitos, não vão virar santos, né? Eles vão continuar com a prática corrupta, vão continuar roubando o Estado, o que impede melhorias para a sociedade, seja na educação, seja na saúde, e sempre será um motivo de empecilho para o avanço e a evolução da sociedade. Agora, no que diz respeito à preparação da eleição em si, o TRE tem feito de tudo para dar toda a tranquilidade de votação nos locais de votação, sendo que protocolos foram estabelecidos como a questão do distanciamento, a questão do uso de máscara, necessária a máscara para entrar nos locais de votação, a questão da higienização das mãos antes de ir à urna eletrônica e depois que retornar da urna eletrônica, além de todo o esquema de segurança voltado também para nossos colaboradores, nossos mesários, nossos coordenadores de local de votação, coordenadores de acessibilidade, todos receberão um material para estarem protegidos também no dia da votação. O certo é que no dia da eleição, aquele que sair de casa para votar, cumprir o seu dever cívico e retornar para casa, sem dúvida nenhuma, fez uma atividade bastante segura e dificilmente será contaminado nesse procedimento. Então, o que a gente pode dizer é que até ir a uma feira, ir a um supermercado, tem mais risco do que exatamente sair de casa no dia 15 ou no dia 29, se houver segundo turno, para votar. Em relação ao processo eleitoral em si e à utilização de tecnologia, nós podemos ver nessa mesma semana, agora que nós estamos vivendo e vendo a eleição nos Estados Unidos, como a tecnologia no Brasil ela é utilizada de forma adequada e proporciona ao eleitor uma segurança e uma rapidez na apuração e na votação em si, que não tem em outros países. Na verdade, a eleição no Brasil é a eleição mais rápida, é a apuração mais rápida de eleição no mundo. Então mostra a eficiência frente, por exemplo, à eleição americana, né, que apesar de ter toda a diferença da legislação, inclusive uma legislação diferente da outra, de um estado para outro, mas não tem a eficiência que nós temos aqui no Brasil, tanto na votação quanto na apuração. A comprovação, inclusive, da eficácia, da segurança da urna eletrônica, ela já vem desde 1996, pois foi a primeira eleição em que se adotou a urna eletrônica e de lá para cá nunca houve qualquer comprovação de qualquer espécie de fraude na urna eletrônica. Evidentemente que já houve lógico, contestação sobre urna eletrônica, pedido de auditoria em urna eletrônica, e tudo isso foi realizado dentro da legislação, atendendo preceitos técnicos, e nunca foi verificada qualquer ação de fraude em urna eletrônica. O fato é que nossa eleição é bastante segura. Quem faz a eleição nos locais de votação não é a Justiça Eleitoral, é o povo, porque o mesário não é da Justiça Eleitoral, ele faz parte do povo, do eleitorado. Todo o processo de transmissão de dados da urna eletrônica, né, através do equipamento eleitoral é feito com toda a auditoria presente, com toda a possibilidade de verificação pelos partidos, pelos candidatos, por fiscais. Então, a apuração ela também é verificada e aberta para que todos possam conhecer
o resultado que realmente, efetivamente, foi dado na urna eletrônica. Eu devo lembrar também que um dos fatores que comprovam essa segurança é a questão da emissão do boletim de urna no final da eleição, que traz a votação para todos os candidatos naquela urna eletrônica específica. E esse boletim de urna ele é levado para casa pelo próprio presidente da sessão, por outras pessoas que se interessam como fiscais e podem, após o lançamento desses dados na apuração, verificar se aqueles dados da urna eletrônica foram aqueles dados apurados no sistema de apuração. Então isso garante também uma fidedignidade daquele voto que foi dado na urna eletrônica. E além de tudo isso, ainda tem a questão do sigilo do voto resguardado pela urna eletrônica, que não coloca o voto, na verdade, na ordem em que ela é dada, né? O voto ele é embaralhado ali no meio da votação para que não se saiba realmente a ordem da votação e quem o eleitor votou. Então isso tudo é muito importante, tudo isso é garantido pela Constituição Federal e o respeito ao cidadão, o respeito ao direito do cidadão e à vontade do cidadão é o primeiro critério sempre da atuação do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral. Entramos no mês da consciência negra e vamos utilizar também esse espaço para continuar divulgando e homenageando grandes nomes que fazem de nossa história uma história de luta e resistência. Essa semana, a homenagem vai para um lugar muito especial para mim. É o Terreiro Nagô Santa Bárbara Virgem, localizado na cidade de Laranjeiras, cuja loxa é Bárbara Cristina, e a Iaquequerê é Maria do Espírito Santo, ou Cisa. Loxa faz uma alusão ao que seria a mãe de santo e Iaquequerê ao que seria a mãe pequena, isso a gente fazendo uma semelhança com o candomblé. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado e parte da pesquisa do doutorado frequentando as casas nagôs. Sim, gente, não é só uma casa nagô. São algumas casas em que acontecem os rituais religiosos do nagô e que aqui no Brasil, gente, eu nunca vi algo semelhante em qualquer outro lugar. Alguns pesquisadores e fotógrafos conhecem a casa, mas a família nagô ainda atravessa algumas dificuldades, sobretudo em relação ao retorno dessas pesquisas para a comunidade nagô e laranjeirense. Eu quero destacar aqui que a primeira pesquisadora a escrever de maneira sublime, majestosa sobre o nagô foi a professora e antropóloga Beatriz Góes Dantas. A professora Beatriz também fez a ponte para que eu conhecesse Bárbara, Cisa e toda a família nagô. Então, eu separei para vocês aqui um trechinho da entrevista que eu fiz com Cisa no início de 2018, em que a gente conversou sobre a falta de professores que falem sobre o nagô na academia, nas redes municipais, nas redes privadas também. Mesmo com algumas pesquisas e livros já publicados, a exemplo do Vovó Nagô Papai Branco, da professora Beatriz, e do Mulher Nagô, dessa jornalista aqui que vos fala. Tem muita gente que até pensa que o nagô, principalmente nessa nossa hierarquia, não existe, né? Mas a gente existe, a gente está aqui. Então, para nós, isso até é importante, que as pessoas saibam que esse nagô existe. Somos únicos no mundo inteiro, nessa hierarquia. Então, para mim é importante, né? Eu não sei, tenho certeza que para a Bárbara também é, para o nagô existe. Na qual ela fez faculdade. Na faculdade que ela tinha, ela estudava religião, mas não tinha nada sobre o nagô. Ela ficou o tempo todo lá, só resumbando da candomblé. Porque o nagô lá não foi exibido para que ela estudasse como todo mundo, né? Então, porque eles acham que o nagô não existe. Não nessa hierarquia da gente, nesse modo da gente. É importante que o povo saiba que a gente está aqui. O nagô é um patrimônio histórico, cultural e um símbolo de resistência de um povo que foi brutalmente deslocado da sua nação para viver um regime escravocrata no Vale do Cotinguiba. Conheçam o nagô, leiam sobre essa religião e valorizem a história e cultura sergipana. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural.
Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. No início dessa semana, uma explosão seguida de incêndio comprometeu 3 transformadores de uma subestação da Zona Norte na cidade de Macapá, lá no Amapá. Enquanto isso, quase 90% do Amapá, cerca de 765 mil pessoas, está sem energia elétrica. Além da queda de energia, também foi afetado o sistema hidráulico do estado, ou seja, falta água encanada, água mineral e gelo. Sem energia, sem internet, sem serviços de telefonia, que também foram atingidos, né? Tudo isso parou de funcionar. Então, caixas eletrônicos, máquinas de cartão que precisam de carregamento elétrico, todas pararam de funcionar, o que faz com que as pessoas também não consigam fazer compras. Bombas de postos de gasolina também pararam de funcionar sem energia, ou seja, só estão operando os postos que têm gerador próprio, né? Antes eles estavam com horário reduzido por causa da pandemia, eles agora, diante dessa situação, podem funcionar 24 horas. Mas o que mais preocupa mesmo é a situação dos hospitais, né? Porque em algum momento esses geradores também vão parar de funcionar e algumas cirurgias tiveram que ser interrompidas, né? Estamos no meio de uma pandemia e os hospitais já estão voltando a ficar cheios novamente e isso prejudica a saúde da população. O governo federal informou que restabeleceria o sistema em 10 dias. Eu não sei como a população irá enfrentar, né, esse estado de calamidade pública até lá, mas esperamos que toda a ajuda possível dos estados vizinhos seja destinada ao Amapá nesse momento. É muito urgente e necessário. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Desta vez não tem ironia, não vai ter deboche. Dessa vez tem dor, tem revolta. A revolta de uma mulher que, assim como tantas, está arrasada por viver num país em que a vítima tem que provar que é honesta e fala a verdade, enquanto o agressor é liberto de qualquer acusação, pois a nossa sociedade odeia as mulheres. Sim, eu sei que é muito forte o que eu estou dizendo aqui, mas para mim, enquanto mulher, é inadmissível as pessoas acharem normal que nós, mulheres, tenhamos que nos policiar no modo de vestir, tenhamos que nos policiar com quem a gente tem que sair, o que a gente tem que beber, em vez de educar os homens para que eles não sejam agressores e violentos. Estupro culposo não existe, a gente sabe. Mas, consequentemente, um juiz absolveu um homem rico, branco, e permitiu que um show de horrores acontecesse numa audiência, sendo a vítima violentada pela 3ª vez, agora pelo sistema judiciário. Eu ressalto que é pela 3ª vez, pois além do crime cometido, da violência que ela sofreu inicialmente, ela também sofreu ameaças nas redes sociais, teve a sua vida exposta, e a justiça, que deveria protegê-la, é a mesma que permanece agredindo. Não tem ironia, não tem deboche essa semana. Eu só consigo sentir revolta e dor. Mas peço a todas as mulheres que não se calem, pois em algum momento nós vamos conseguir mudar essa sociedade que tanto nos fere e nos destrói. E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem!